Você já pensou em investir num plano de previdência, mas não sabia por onde começar? Afinal, como escolher a tributação, regressiva ou progressiva? E afinal, melhor PGBL ou VGBL? Quais os custos aceitáveis nesse tipo de investimento e dá para mudar depois que escolher? Foi pensando nessas questões que eu conversei com a Carol Oliveira, especialista de fundos da Spit. Dá uma conferida. Olha, eu acredito que faça sentido ter um plano de previdência se você é uma pessoa que tem um horizonte de pelo menos 10 anos de investimento para você aproveitar a eficiência tributária que esse tipo de produto te proporciona, ou também se você pretende, de fato, se aposentar para fins de aposentadoria, ou também se você pretende fazer algum planejamento sucessório para quando você vier a faltar no mundo, você poder deixar os seus bens, os seus recursos para os seus familiares de maneira mais simplificada. A melhor idade para você investir em um fundo de previdência deveria ser quando você nasce. Quanto antes, melhor funciona um produto de previdência, porque você deixa, os juros sobre juros, o compound, fazer o efeito multiplicador de todo o recurso que você tem investido. Então, quanto antes, sempre é melhor. Em relação à idade máxima, eu acredito que esse produto não tem idade máxima, porque se é um fim sucessório, você pode fazer no fim de vida, quando você estiver muito mais velho. E se você quiser aproveitar também a vantagem tributária, só faz essa janela de pelo menos 10 anos para você ter uma alíquota de imposto de renda melhor do que em outros investimentos. Então, eu não gosto de estabelecer uma idade máxima. Se você está perto de se aposentar e vai fazer um produto de previdência, por que você usaria ele? Um produto de previdência, se ele está no horizonte de tempo correto, ou de pelo menos esses 10 anos, você consegue hoje, cada vez mais, investir os seus recursos com os fundos como se fosse num fundo de investimento bem parecido em termos de alocação, as carteiras dos fundos são bem parecidas, e você consegue não ter a cobrança do Come Cotas, que é a antecipação do imposto de renda para fundos multimercado, cambiais ou de renda fixa, e você consegue também fazer a portabilidade de um fundo de investimento ou outro, prerrogativa que não está disponível fora da Previdência para os fundos de investimento. Então, mesmo se você estiver perto da aposentadoria, ainda assim você deveria considerar a Previdência como uma forma de investimento. Hoje a gente tem nos fundos de previdência taxa de administração, que é um percentual cobrado sobre o patrimônio do fundo. Taxa de performance, que é aquela cenoura colocada na frente do gestor. Quando o gestor supera a sua meta, chamada de benchmark, ele recebe uma remuneração adicional. E tem também a taxa de carregamento, que é uma taxa que deve ser evitada hoje em dia na indústria, porque hoje já é cobrada a taxa de administração. A taxa de carregamento nada mais é do que um percentual cobrado em cada aplicação que você faz no fundo de previdência. Então, essa taxa ela tem que cair em desuso, a não ser que você não tenha uma taxa de administração, que não é o caso da maioria dos produtos de previdência. Como os fundos de previdência têm diversos custos, falando de taxa de administração, o investidor que quer investir num produto de previdência deveria, pelo menos, dividir os seus investimentos da seguinte maneira. Os fundos de gestão ativa, aqueles que visam superar um benchmark ou um índice de referência, eles cobram geralmente 2% de taxa de administração. Os fundos de previdência de gestão passiva, aqueles que visam acompanhar um índice de referência, você deveria, pelo menos, investir num fundo de até 0,5% de taxa de administração, 0,5% de taxa de administração. Então, é bom separar sempre qual produto de previdência você está comprando. Hoje, o investidor, falando de previdência aberta, ele pode ir numa seguradora, numa corretora ou também num banco contratar um produto de previdência. Não existe somente previdência ligada a banco. Eu sei que muita gente contrata previdência de bancos, mas hoje a gente tem várias gestoras independentes, aquelas que fazem a gestão de fundos de investimento super renomados no país, que também estão abrindo suas versões de previdência. Então, se você quiser contratar, você tem a opção de fazer no banco, mas você tem a opção de contratar via corretoras
fundos de investimento de previdência focados nessas gestoras independentes. O investidor que ele quer contratar uma previdência, ele precisa se atentar aos dois tipos de planos mais comuns que a gente tem, tanto o PGBL quanto o VGBL. O PGBL é mais aconselhado para quem faz a declaração completa do imposto de renda e também contribui para algum tipo de previdência oficial. E o VGBL, por sua vez, você costuma contratar quando você faz a declaração simplificada do imposto de renda. Então, é bem importante você atentar a isso. O PGBL também é interessante porque a gente consegue fazer uma coisa chamada troco do leão. Se você fizer contribuições ao longo de um ano de até 12% da sua renda anual tributável, você consegue abater esse valor na sua declaração completa do imposto de renda. Por isso que ela é a mais indicada para as pessoas que fazem a declaração completa. Uma coisa interessante do PGBL é que você pode dar o troco do leão fazendo investimentos em previdência nesse tipo de produto. O que acontece é que se você contribuir ao longo de um ano com até 12% da sua renda anual tributável, você consegue abater esse valor na sua declaração do imposto de renda do ano subsequente. E aí, por isso que é tão importante, quando você contratar um PGBL, você fazer a declaração completa do imposto de renda. Tem dois modelos de tributação e eu sei que você se pergunta como é que se deve escolher o modelo de tributação do seu produto de previdência. Afinal, você vai ter que escolher PGBL, VGBL e regressivo e progressivo. O modelo de tributação regressiva, ele é um modelo que tem a ver com o tempo que você fica investido. Ele começa com 35% de alíquota e vai decrescendo 5% a cada 2 anos até chegar à alíquota de 10%. Já o modelo de tributação progressiva é igualzinho àquele modelo que tributa os nossos salários. Ele não tem a ver com o tempo que fica investido, e sim em relação ao tamanho do investimento, o tamanho da renda que você vai ter na aposentadoria. Então, ele começa com a alíquota de 0%, podendo chegar até 27,5%. O que você tem que ter em mente? Será que a sua renda lá na frente vai ser mais baixa do que os limites de renda de 0% a 7,5% de alíquota? Se for mais baixa, você pode escolher o modelo progressivo. E se você pretende ter uma renda maior, aí você deveria escolher o modelo de tributação regressiva e ficar os 10 anos investidos, pelo menos, para pegar essa eficiência tributária dos 10%. Sei que quando você vai contratar um produto de previdência, você vai ficar um pouquinho confuso. Mas, quando você escolhe um PGBL ou um VGBL, você não consegue mudar isso depois. Então, se eu escolhi um produto do tipo PGBL, eu não consigo migrar para VGBL e nem vice-versa. A tributação é um pouquinho mais flexível e pode ser que você possa mudar no meio do caminho. Se você escolheu a tributação progressiva, você consegue depois trocar para regressiva. A única coisa que vai acontecer é que aquele tempo que você ficou investido antes não é utilizado na tributação regressiva, ou seja, sua alíquota vai para 35%, automaticamente começa a contar depois da sua escolha. Já da tributação regressiva, você não consegue mudar para progressiva, então você tem que tomar cuidado na hora de fazer o seu produto de previdência. E uma coisa super importante, gente, é que essa alíquota do imposto de renda, ela não tem a ver com o dia que você contratou a previdência, e sim, cada aporte tem a sua data de aniversário, digamos assim. Então, pelo menos, se eu contratei em 1990 uma previdência, eu fiz um aporte lá, um único aporte, em 2000, né, quando estiver virando a década, você vai ter os 10 anos de aniversário. Mas outros aportes que eu fizer depois vão precisar fazer aniversário também. Então, cada aporte tem sua alíquota de imposto de renda, no caso da tributação regressiva. O que eu acho mais legal da Previdência é que você não precisa casar com esse produto de previdência que você escolheu. Você pode mudar no meio do caminho e você pode trocar para outro produto sem fazer o resgate. O nome disso é portabilidade. E para você fazer a portabilidade de um produto de previdência, você precisa estar lá munido do certificado do seu plano para você ter
os dados do certificado, número, SUSEP, para você portar para outro produto. Mas você não vai avisar a seguradora onde você está alocado hoje que você está saindo. Você vai, na hora de fazer a portabilidade, usar o seu certificado atual, colocar esses dados no seu pedido de portabilidade, o valor que você quer portar, que pode ser parcial ou integral, e aí trocar para o seu novo produto de previdência. Investir em um fundo convencional ou investir num fundo de previdência é bem parecido, mas não necessariamente exatamente igual. Isso porque a legislação de investimentos para a previdência é diferente da legislação de investimentos de fundos de investimento. Então, é natural que existam algumas pequenas distorções. Mas nos casos de fundos de investimentos em ações, essa diferença é bem mínima. Só tem uma diferença em relação. Um fundo que está numa seguradora A não pode comprar indiscriminadamente ativos dessa seguradora A. Existe uma limitação. E para fundos multimercados, existe a limitação relacionada à alavancagem e uso de derivativos. Essas são as principais diferenças, mas muitos gestores, com a evolução da regulação de previdência, têm conseguido ter cada vez mais resultados mais fidedignos com seus produtos originais que não estavam na previdência. Uma coisa muito legal, principalmente em fundos de renda fixa e para multimercado na previdência, é que você não tem o come-cotas, que é a antecipação do pagamento de imposto de renda, que ocorre semestralmente nos fundos fora da previdência, e você chega até a alíquota de 10%. Para a renda variável, você também tem uma alíquota melhorada, ainda que não tenha o come-cotas. Você chega, em vez de 15% fora da previdência, você vai para 10%. Então, mesmo vendo essas diferenças, vale muito a pena usar o veículo de previdência como um veículo de investimento. Uma das maiores vantagens da previdência frente a outros investimentos é que quando você vem a faltar, falece, você consegue, de fato, deixar o recurso que está investido passar para os seus beneficiários, as pessoas que você escolheu para receber esses recursos, tem a necessidade de um inventário e, dependendo do estado que você resida, tem a necessidade de pagamento de ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, você às vezes não precisa pagar esse imposto, a depender do estado, e consegue, num prazo rápido, de até 30 dias, fazer com que seus entes queridos recebam o valor. E aí o seu beneficiário, aquela pessoa que vai receber aquele recurso, ela pode ser qualquer pessoa. Você vai indicar na proposta de contratação de um produto de previdência um beneficiário ou mais de um beneficiário e dividir a porcentagem de que cada quinhão que cada pessoa vai levar quando você vier a falecer.